Bom, gente, vamos começar essa reunião. Eu quero apresentar nessa reunião o projeto de extensão, que o nome provisório é Aprende Aí. Eu estou propondo como coordenador, já tem alguns colegas interessados em colaborar. Um deles, acho que posso dizer, né, que falando em colaborar, o professor Kellyton, tem o professor também Rafael, que está participando aqui, a gente está conversando ainda, né, assim, só para deixar à vontade, né. E é um projeto que eu quero conseguir alunos, a mão de obra, que vai estar colocando as coisas para funcionar, são em especial os alunos, os colegas professores orientando, acompanhando. Eu também quero acompanhar, assim, um pouco mais de perto, colocando a mão na massa, tem algumas dessas coisas aqui. Tem um projeto de extensão, deixa eu explicar um pouquinho o que é extensão, porque é um dos conceitos mais difíceis mais mal explicados da universidade. A universidade brasileira tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Ensino, todo mundo sabe o que é. Pesquisa, eu sei que os alunos novos que acabaram de entrar podem ainda não saber muito bem, mas a pesquisa é sempre buscando desenvolver novos conhecimentos. Pesquisa na área de computação pode ser criar novos algoritmos, testar os limites deles, pode ser criar novos sistemas, algo por aí. Fazer algo novo que avance o conhecimento sobre uma certa área. E extensão é o quê? Extensão é mal definido e é meio que o restante. Na prática, muitas vezes é entendido assim, né? Mas eu consegui aqui uma frase, eu acho que dá uma boa... Dá ali o core, a ideia central da extensão universitária. A extensão universitária nas universidades brasileiras é uma atividade acadêmica, complementar a pesquisa e ao ensino. Veja, é importante isso, ela tem que ser complementar, tem que ser articulada com ensino e com pesquisa. E eu vou tentar discutir um pouco como ela vai ser articulada com ensino e com pesquisa. Voltada para a interação da instituição com a sociedade. Então, esse é outro aspecto importante da extensão, é que ela visa ultrapassar os muros da universidade, né, de certa forma. Às vezes, algumas atividades que não ultrapassam o muro também se caracterizam como extensão, mas, enfim, essa é a ideia mais central do que a extensão, voltada para a interação da instituição com a sociedade. Então, motivação para esse projeto, ou motivações, é que existe uma menor disponibilidade de material em português, material em geral da ciência da computação. Eu ouvi um som de mensagem aí no chat, mas eu não vou poder acompanhar, certo? Então, interagir. Acho que ele baixou a mão. Acho que pode ter sido sem querer aí. Pronto, beleza. Quem quiser interagir, de preferência por áudio, né? Então, em geral, a computação tem menor disponibilidade de material em português, porque os grandes centros que produzem conhecimento hoje são Estados Unidos, Inglaterra e outros países usam o inglês como idioma para se comunicar na área acadêmica. A China está surgindo como um grande player da inteligência artificial e deve assumir o topo. Ela está investindo muito mais do que os outros países. Aí talvez também se torne comum ter material em chinês, sabe? Mas, enfim, tem menor disponibilidade em português. Por sinal nisso, os chineses têm uma vantagem, estão traduzindo rapidamente os materiais novos que surgem para o idioma deles. E, em especial, isso é verdade para os assuntos que eu quero tratar nesse projeto, que são assuntos ligados à inteligência artificial. Como são mais novos, tem menos material em português. E como tem, assim, como é uma área com muita... está efervescente, assim, com muita coisa nova surgindo, aí a gente vai ficando ainda mais defasado, certo? Aqui, nós, falando da língua portuguesa, quem é professor geralmente precisa ler bem inglês, preferência também ouvir, falar, mas público-alvo em geral do Brasil não tem essa mesma fluência no inglês, né?
metade dos alunos que entram na nossa universidade, pelo menos metade, vem de escola pública. E, geralmente, a formação em inglês é mais fraca deles. E mesmo quem, como eu, lê inglês, ouve inglês bem, é muito melhor ler material em português do que em inglês. É muito melhor, sua linguagem mãe, certo? E a gente tem menos material em português. E tem conhecimentos e técnicas novas surgindo a cada dia, já falei. Tem uma motivação pessoal, que é, eu me identifico mais com ensinar, produzir material didático, preparar a aula, eu gosto. No ensino remoto, aprendi a preparar a aula em vídeo, assim, né? Que dá para o gasto, né? Não é um vídeo super produzido como os canais do YouTube, não. Mas algo que dá para o gasto. E achei também essa atividade legal e me identifico mais com isso do que com pesquisa. Então, eu quero investir em motivação pessoal. Né? Quero investir minha carreira em ensino da aula, das disciplinas, e em extensão, com essa articulação especial com o ensino, mas vai ser articulado com pesquisa no sentido de que a gente vai pegar matéria nova, que é produto de pesquisa, conhecimentos novos que vêm das pesquisas, para dar publicidade a eles, para divulgar em português. Entende? Então, tem essa articulação com ensino e pesquisa. Então, os objetivos do projeto são difundir conhecimento para dentro e fora da universidade, e a gente pode também dar cursos que alcançam também os nossos alunos. Por exemplo, se a gente fizer um curso online, pode atingir os nossos alunos e alunos de fora. Mas pode atingir profissionais, estudantes de outros cursos, da universidade de fora, outras universidades, etc. Por exemplo, só para ser um ponto de partida, né? Se for um curso online, por exemplo. Mas as ideias vão além de curso online. Isso, a gente, como professor, tem que atingir algumas métricas, né, professor Rafael? Tem que produzir artigo, não sei o quê, tudo vai valer pontuação. Nem tudo que eu estou propondo nesse projeto eu sei exatamente se vai resultar em pontuação, nos nossos critérios de pontuação para progressão, etc. Nem tudo vai gerar, talvez, item para colocar no Lattes. Mas algumas coisas, sim. Mesmo assim, mesmo que não gere material para colocar no Lattes, eu estou disposto a investir em algumas coisas, né, Pablo, deixando de colher os frutos. Diga aí. com licença, vou discordar um pouquinho. Eu acho que quase tudo tem uma pontuaçãozinha, viu? Eu acabei de fazer a minha É, progressão, quase tudo pelo que eu pude ler, né? Estudar aí sobre o projeto, ele tem alguma. Vai ter alguma coisa de pontuação, vamos dizer assim, né? você acha que canal do YouTube pode dar uma pontuação? Depende de como a gente É se onde eu estou. referir. É, depende das palavras que a gente utilizar. Pronto, vamos estudar aí o projeto não está escrito ainda, quer dizer, tem algum texto, mas não foi submetido, aí a gente conversa aí para deixar isso de uma maneira legal, né? Mas algumas coisas que vão ser produtos desse projeto, quer gere pontuação, quer não, são materiais didáticos no sentido mais geral, seja texto, apostila, talvez livro, é um objetivo pessoal que eu tenho. Eu tenho materiais de disciplinas que eu dou, e o aluno não estuda por outro material, ele estuda só pelo material que eu escrevi. Eu quero ver se eu transformo em livro já como parte desse projeto. E a gente pode produzir novos materiais. Reflexão social sobre o assunto, eu acho que falta isso. Avanços tecnológicos, a gente pode, como resultado desse projeto, vocês, alunos, gente, quando os alunos abraçam mesmo um projeto de centro de computação por aí, a coisa pode atingir grandes alturas, certo? Então, pode ser que nesse projeto aqui vocês aprendam coisas novas, criem coisas novas, isso vire protótipo, vire ideia de empresa, sei lá onde você pode chegar. Pode também abrir portas de emprego, né? E você também ir longe. Eu já cheguei a produzir biblioteca de código, né? Propósitos didáticos e registrei isso. Aí gerou o registro de software, que é uma produção tecnológica, um pontinho aí para a gente no nosso currículo.
pode resultar em artigos também. A gente pode, de repente, ter ideias novas, coisas que avançam o conhecimento e a gente produz um artigo. Então, não é a ênfase principal, porque isso é mais de projeto de pesquisa, certo? E, enfim, pode fomentar ideias e essas ideias podem tomar várias formas. Vou ver se eu consigo aqui um apontador. Faz tempo que eu não uso essa versão mais nova do Office. Eu assinei ela há pouco tempo. Pronto, achei o apontador. Então, que tópicos a gente vai trabalhar, né, para produzir material didático, para produzir, sei lá, canal do YouTube, etc. Conceitos básicos e teóricos da computação pode ter um pouco, porque, por exemplo, um desses materiais que eu já tenho pronto, que eu quero ver se transforma em algo como um livro, é sobre conhecimentos básicos. Eu dou aula de matemática discreta e teoria da computação. Mas o tópico principal é a inteligência artificial, minha área de doutorado. É ligado a agentes inteligentes. Só que o nome agentes inteligentes ganhou novos, não foi novos significados, mas foi novos formatos, assim, muito, que há 10 anos atrás ninguém tinha previsto que agente inteligente ia ter a configuração tecnológica que tem hoje. Né? Então, hoje, agentes inteligentes, as técnicas para você criar agentes inteligentes, a área do meu doutorado, é aprendizagem por reforço, uma área rica, uma área que é usada, por exemplo, como auxiliar no treinamento do ChatGPT. LLM são os grandes modelos de linguagem, como o que está por trás do ChatGPT. Vai ser um tópico de estudo aqui. Porque eles são usados para criar os agentes mais modernos, os agentes inteligentes hoje em dia. Então, esse nome tá ganhando significado, não é bem o significado, é o formato assim, de agentes criados com modelos de linguagem. Tipo, agentes criados com ChatGPT, vamos dizer assim. A gente pode lidar com IA generativa em geral, geração de imagens, outras coisas. Mas eu, particularmente, vejo nos modelos de linguagem a ruptura, assim, aquela grande inovação disruptiva mais profunda. Pode atingir os níveis mais abrangentes. Por sinal, um pequeno parênteses, essas imagens aí foram geradas hoje, né, por modelos de IA generativa. Você vai perceber alguns defeitozinhos, algumas características que são meio típicas dessas imagens também. Tem também o RAG, que é uma coisa ligada a modelos de linguagem, uma área nova, com muito potencial de aplicação, pouca divulgação ainda em português. E LLM Apps, que são aplicativos criados com modelo de linguagem. O RAG é uma das técnicas que pode ser usadas, agentes inteligentes também, e, enfim, são tópicos que ainda, por exemplo, a gente não tem disciplina que trata disso no curso hoje. E se a gente criar uma disciplina que trata disso, talvez daqui a 3 anos ela já esteja defasada, a ementa dela. Então, a gente vai estar estudando esses tópicos que eu listei e os tópicos novos que surgirem à medida que esse projeto prosseguir, enquanto ele estiver de pé aí. E eu acrescentei também reflexões sociais. Quando surgiu o ChatGPT, eu fiquei meio paralisado. Uma confissão pessoal aqui. Porque eu achei muito incrível, fiquei empolgado, usava, mas eu fiquei com receio do impacto social disso. Rapaz, será que a gente está perto da IA, de um IA consciente, da IA que antigamente chamava IA forte, que hoje em dia chamam de o nome, General AI, IA geral, que tem inteligência similar à humana, será que a gente está perto disso? E vai surgir um Skynet, e isso aí pode dominar o mundo, coisa desse tipo. Então, eu fiquei preocupado com os efeitos sociais disso. Aí fiquei um tempo desinteressado em estudar isso, porque não sabia que impactos sociais ia ter. Mas, como já dizia um professor meu da graduação, se a gente não estudar essas coisas, não aplicar aqui no Brasil, o mundo não vai parar, o mundo está aplicando, está usando, está gerando inovação, está gerando empresa com isso. Se a gente ficar parado, a gente vai ser engolido, certo? Então, eu resolvi estudar, descobri que não está perto de isso aí virar inteligência semelhante à do humano,
Não sei se vão conseguir, não sei se vai demorar muitos ou poucos anos, mas hoje não é, não é similar à inteligência humana, pode ter alguns pontos de semelhança, mas não é de igual capacidade. É uma tecnologia realmente, assim, poderosa, legal, que dá para a gente fazer aplicações boas. E aí, como fruto desse meu impacto inicial, eu resolvi também propor que a gente faça reflexões sociais sobre essas tecnologias, porque ela vai avançar e vai mudar aí a configuração dos empregos, os trabalhos que são feitos. Vai e já está mudando. Vale a pena a reflexão social e eu acho que vale a pena a gente divulgar aqui no Brasil, porque a gente está atrasado, a gente não está produzindo material de ponta nisso, a gente está pegando só, né, o resultado pronto, assim, pegando as migalhas que caem para nós, de certa forma. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, podem fazer. Eu agora vou dar uma ideia das linhas de ação, certo? Mas alguém quer fazer aí alguma colocação? Por enquanto, tranquilo. Da minha parte, né? Beleza, então deixa eu fazer uma explicação um pouco mais prática. A gente vai fazer o que mesmo na prática? Eu pensei em algumas linhas de ação, não quer dizer que vai fazer todas, e também não está fechado para outras. Eu só quero deixar portas abertas para a gente escolher, dependendo da equipe que aparecer, dos alunos, né, da capacidade que eles têm, do interesse também dos alunos. O foco disso tudo é que seja material em português, né? O foco é investir no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Pablo, deixa eu aproveitar então e fazer logo uma pergunta. Diga. Então, assim, se a gente pudesse resumir assim, a ideia geral do projeto, eu vou aqui tentar dar a minha definição para saber se é o que eu estou pensando mesmo. Seria levar conhecimento, né, sobre inteligência artificial nas mais diversas linhas que você acabou de mostrar. Então, levar esse conhecimento em diferentes formatos, que são essas ideias da linha de ação. Seria assim, resumidamente, em poucas palavras, seria mais ou menos isso? Conhecimento, para levar conhecimento para dentro e fora da universidade sobre inteligência artificial, utilizando diversos meios e formatos desse conhecimento, que pode ser os blogs, o canal, o curso, materiais didáticos em diferentes formatos, é mais ou menos isso? Isso, você fez um resumo do nível do ChatGPT 4. Só faltou um detalhe. Não é elogio, viu? ChatGPT 4 faz resumo top, né? Só um adendo. Levar conhecimentos que sejam novos, que tenham pouca disponibilidade em português. Pronto. Entendi. Em diferentes formatos, é isso aí. Então, essas linhas de ação, de certa forma, são os diversos formatos, né? Esse resumo legal que você fez aí. Então, uma linha de ação seria blogs. Pode ter um blog técnico. Eu acho que essa é uma das linhas mais... Eu queria começar por elas, né? A gente vai ter que começar pequeno e depois vendo, né? O que é que a gente consegue expandir. Essa é uma das que eu acho que dava para começar. Ele poderia ter artigos técnicos explicando fundamentos teóricos, explicando como fazer pequenos projetinhos de uma tecnologia nova, um pequeno projetinho de RAG, não é difícil, um pequeno projetinho disso, e é uma tecnologia bem nova, faz um artigozinho técnico explicando em português. E eu quero que seja um blog nosso, não postar em blog de terceiro, mas a gente hospedar isso na Rural ou hospedar em outro lugar. Estou pensando em criar um domínio, pagar por um domínio. Enfim, ter nosso espaço exclusivo para isso. Inspirações. Eu gostava muito do Towards Data Science e do Medium, mas eu vi que o Towards Data Science foi comprado pelo Medium, aparentemente, então é o mesmo site. Eu peguei um de cada um e aí os dois são Medium agora. Então, isso aí já li muito artigo legal, cara, prático, de como fazer um negócio.
Então, aí tem 2 exemplos. Previsão de séries temporais, um pequeno artigo de um guia sobre isso. Como grandes modelos de linguagens funcionam, é o segundo artigo. Aí é cheio de conteúdo massa em inglês, num nível acessível para alguém que conhece, né, um básico de computação. Nesse site está cheio de artigo assim, mas em inglês. O Medium tem também em português, tem alguns artigos, mas eu vou geralmente para o inglês, porque tem mais disponibilidade. E eu acho que, de todo jeito, existe em português, tudo bem, mas não na mesma quantidade de artigos. E os que existem em português são gente do Brasil produzindo artigos, e a gente precisa ter mais gente produzindo artigos, esse é o meu ponto. E a gente pode ser desses, produz artigos de coisa nova. Pode também criar um blog de notícias, aqui já coloquei como extra, não para um primeiro momento, mas para um segundo momento. Talvez para resumir notícias da IA. Eu vejo notícias da IA em sites por aí e tem erros conceituais, tá? Porque os caras não entendem os fundamentos, aí vai um jornalista falar sobre o chat GPT, aí fala umas bobagens, assim. E o chat GPT tem uma base de dados, não tem base de dados. O chat GPT não tem base de dados. Tem peso de redes neurais. Aí essas coisas aparecem não é raro eu ler alguma besteira do aspecto técnico. A gente vai ter uma fundamentação mais precisa para falar desses assuntos. A gente pode trazer mais à tona notícias das questões de impacto social. A gente pode criar momentos de discussão dentro do projeto para discutir essas reflexões, para ver as notícias novas e criar talvez um tipo de observatório da IA, um site onde a gente traria notícias que têm um viés do impacto social das tecnologias. Por exemplo, eu vi uma palestra recentemente, achei fantástica, divulguei no LinkedIn, mas, enfim, hoje tem, aliás, se um dia a gente tiver esse espaço, eu colocaria nesse espaço alguma matéria sobre isso. E um dos grandes pioneiros da IA, um dos grandes pesquisadores da área, que simplesmente abandonou a área com medo dos impactos dela, foi Geoffrey Hinton. Ele era pesquisador do Google, mas já foi de universidade e está por trás de alguns desses grandes avanços na área de machine learning. O backpropagation, ele deu uma... De certa forma, foi um dos redescobridores, talvez, dessa técnica. E hoje isso é fundamental para treinar redes neurais. Então, esse cara fez uma palestra super legal lá em Oxford. Ele foi o escolhido para uma palestra anual da Universidade de Oxford. E achei muito legal e não vi nenhuma publicidade disso, em nenhum lugar. Os grandes caras da IA, os grandes pesquisadores, os grandes pesquisadores do Google até o ano passado, ninguém se tocou que era super valioso saber o que ele pensa, né? A gente poderia ter um espaço para a gente divulgar essas coisas. Se alguém tiver interesse, depois eu mando essa palestra dele. Em inglês, né? Esse é o grande ponto. Em inglês tem tudo, agora em português a gente é mais pobre de acesso. E tem também inspiração nesses canais aí de notícias super legais. Tem o Canaltech em português, que eu vi que tem colunas que discutem aspectos sociais. Aí eu descobri hoje. Não costumo ler porque eu não sabia que tinha. O Canaltech é em português. Aí não sei se é um cara com conhecimento técnico suficiente, mas a gente dentro da academia tem acesso a coisas que ele não tem, como, por exemplo, descobrir essa palestra de Geoffrey Hinton. Tem o Debate, que é uma lista de e-mails, de notícias sobre A, de um grande pesquisador, cara super articulado na área, autor de livro de aprendizagem de máquina, que é Andrew Ng, um dos fundadores do Coursera. Muito legal esse Debate. Tem o MIT The Download, gosto muito também dessa... É e-mail, certo que chega. Agora um e-mail como se fosse uma matériazinha bem estruturada, com vários artigos. São inspirações para a gente se basear, e talvez para a gente coletar daí matérias que a gente discutiria, colocando as referências devidas, e discutiria nesse blog de notícias. E a gente avançar para isso, tá? Para esse
observatório da IA. Aí a gente vai requerer que tipo de pessoal, que tipo de aluno, ou também colega professor cooperando nisso. Editor, e é claro que eu me vejo inicialmente nesse papel, mas havendo colegas, a gente vai dividir aí as atividades. Editor, só para dizer que tipo de linha interessa, que tipo de matéria interessa, né, para talvez revisar o texto, reescrever o texto. Estudioso, eu estou falando de aluno, certo? Gente que vai estudar, que vai estar disposto a aprender por conta própria, mas não tanto por conta própria, mas de maneira supervisionada. Aprender sobre IA, gente que está disposto a escrever código sobre IA, isso para o blog técnico, porque vai ter gente que vai ter que escrever um projetinho, dizer, ó, esse projetinho eu posso ensinar no blog. Então, o cara, alguém codificou, alguém pensou, e alguém vai escrever. Pessoas também que sejam críticos da IA, acabou ficando no feminino, né? Porque talvez venha uma menina aí para ajudar nisso. Pessoas que sejam críticas da IA, que saibam analisar criticamente nesse sentido de impacto na sociedade. Foi a linha de ação 1. A linha de ação 2 é muito relacionada a 1, muda mais o formato, o meio, mas com propósitos bem semelhantes. A ideia de criar um canal de YouTube, pode mesclar conteúdos técnicos ou conteúdos de notícias. Aí a gente vai definindo com o tempo o que é que funciona melhor, o que é que a gente, o que é que interessa mais. Eu pensei principalmente o técnico. Talvez também criar um podcast, um esquema de entrevistas, entrevistando inicialmente os professores mesmo do departamento. São ideias, né? São opções de matérias para entrar nesse canal. Inspirações para isso. Eu gosto de todos esses canais aqui. 2 Minute Papers, ele é um nível mais acadêmico. O cara pega acadêmico, o objetivo dele é pegar artigos e explicar de maneira fácil. Mas ele se baseia diretamente no artigo científico e apresenta de uma maneira bem fácil. Aí tem um novo aí sobre o AlphaFold 3, que ainda não vi, mas quero ver. Então, tudo que surge de novo, esse cara rapidamente faz um vídeo em poucos minutos, não é mais em 2, mas é em poucos. E são legais, porque dão uma visão que está surgindo de pesquisa rapidamente, sem você precisar ir num artigo super técnico, às vezes grande, 30 páginas, denso, um videozinho curto, você tem ideia do que aquilo está tratando, se você ser um grande especialista daquela área. Esse site da IBM também, IBM tem mais de um canal. Esse especificamente eu já vi vídeos também bem legais para ilustrar, para dar uma visão geral de técnicas. Tem vídeos curtos, bem feitos, condensam muito bem o assunto, são muito legais esse vídeo aí da IBM. O Universo Programado já é um rapaz recém-formado assim, em computação, mas que já fez coisas muito legais com algoritmos, principalmente evolucionários, que são, né, também parte da inteligência artificial, dependendo da sua definição. Um vídeos bem legais, feito num nível bem popular, assim. Aí ele não visa pegar artigo científico, né? Ele pega a técnica conhecida e aplica num joguinho que ele escolhe por ser um negócio de apelo popular. Muito legal. São 3 níveis diferentes de canais. A gente tem que escolher um nível aí e achar a nossa linguagem, o nosso nível de profundidade. E se a gente foca mais em técnico ou notícias, né? São 3 referências que eu gosto muito. Tem também essas inspirações aqui, canais de podcast. Aí vocês já devem ter visto aí Flow Podcast. Eu gosto mais do Inteligência Limitada, o que é Inteligência Limitada. Não é técnico, é bem popularzão. Mas será que dava certo um podcast técnico, cabeçudo, com conteúdo de inteligência artificial? Será que existe isso? Resposta, dá certo, existe. Porém, em inglês. Esse Lex Friedman aí, cara super técnico, acho que ele é do MIT, de Harvard, sei lá, um negócio assim. E já vi entrevistas bem legais aí. Não gosto muito do entrevistador, mas o conteúdo acaba sendo bom, porque ele leva caras grandes da área para entrevistar. E tem quase 5 milhões de inscritos, né? Então dá certo. E é técnico, tá? Muita coisa de IA. Então, por que não?
em português agora. Não estou querendo atingir esse nível de curtidas, de inscritos. Não é esse o ponto. O ponto é a gente tentar comunicar. Quantas pessoas a gente vai atingir, não sei, aí eu coloco nas mãos de Deus. Né? Mas é algo que me motiva a fazer essa divulgação, preparar uma coisa legal em português, nova, com assuntos fresquinhos. Então, existem alguns desdobramentos que eu já conversei até com o professor Rodrigo, diretor do Departamento de Computação. Isso pode virar também uma terceira iniciativa de um canal ou site de notícias do DC, ou de uma série de palestras, podcasts, cursos, mas assim, palestras dos colegas professores do DC, para divulgação interna. Pode ser a mesma iniciativa, ou pode ser uma iniciativa separada. Algo a se estudar ainda. Tá? Mas, tipo assim, para a gente do DC saber, eu saber o que o professor Rafael anda fazendo, ele faz uma palestra, divulga, a gente joga no canal, pode ser física e virtual ao mesmo tempo, e depois joga no canal, sei lá. Um tipo de colóquio que alguns departamentos têm. Colocando no canal, todo mundo tem acesso, não fica só dentro do departamento, né? Ele fica com um caráter misto, é para dentro do departamento e é para fora. Outro desdobramento que pode ser feito é múltiplas redes sociais, Spotify, TikTok. TikTok é a rede da nova geração. Os adolescentes de hoje em dia, gente de até 20 anos, talvez alguns que estejam aqui se identifiquem com isso, mas o pessoal usa TikTok para fazer busca. Antes de olhar no Google, faz busca no TikTok sobre algum assunto básico. Assim. Alguém aqui faz isso, não? Eu vi já a notícia, isso é tendência da geração. Não seria nada demais se alguém que está aí me assistindo fizer isso. Se alguém estiver na reunião. A gente vai precisar de gente para ter alguma experiênciazinha em gravar, ou que queira, né? Aprender a gravar, a iluminar. Sim, a gente pode fazer um canal bem simples no começo, tá? Mas, para ficar uma qualidade boazinha, vai precisar investir em alguma coisa melhor de gravação, de edição, né? Conteúdo, principalmente, vai ter gente que está disposto a estudar, igual como na outra iniciativa. Estudar IA, praticar, propor um projeto, pensar um vídeo, elaborar o vídeo, talvez criar artes do vídeo para colocar na edição. Se for investir em outras redes sociais, gente que entenda de redes sociais. Para YouTube, também seria legal alguém que tenha alguma ideia de como funciona. Eu tenho um canal, assim, de jogar vídeos dos meus cursos, né? Do ensino remoto, eu tenho um bocado de vídeo lá no meu canal. Só. Nenhum gerenciamento, nenhuma preocupação adicional em como dar divulgação a isso. Então, se alguém entender mais de canal de YouTube, redes sociais, vai ser útil aqui. As linhas de ações 1 e 2 são bem relacionadas às linhas de ação 3 e 4 também. Estou preocupado com a hora, deixa eu ver, 4 e 10. A linha de ação 3 tem a ver com cursos. Sobram cursos baratos ou até gratuitos em inglês. Tem muitos. E eu confesso que, às vezes, quando eu quero me inteirar de um assunto, por exemplo, aprendizagem por reforço, eu vi que a aprendizagem por reforço estava crescendo, e é a forma de trabalhar agentes usando aprendizagem de máquina. É a interseção da minha área original com aprendizagem de máquina. Então, tinha que aprender. Eu não comecei indo ler material acadêmico, livro, artigo, não comecei. Sou professor, pesquisador, com doutorado, mas eu não comecei por aí. Eu achei muito mais fácil pegar um cursozinho, um curso barato do Udemy, mas que às vezes, no meu caso específico, era um cara muito capacitado, um professor universitário, dando curso barato no Udemy, R$ 20. Um exemplo de código, fantástico o curso. Comecei a aprender a aprendizagem por reforço por aí. Depois eu li livros, artigos, etc. Então, a gente poderia oferecer cursos a discutir ainda os canais, os formatos.
sobre esses assuntos novos para divulgar tópicos novos da aprendizagem da inteligência artificial. Pode ser curso em evento, como a gente às vezes faz um evento, não é só interno, mas ele é um evento organizado pelo departamento, focado nos alunos e aberto para os de fora também. Secomp, a gente já chamou de Secomp. E a gente bota lá um mini curso, um Secomp. Pode ser curso online gratuito, por exemplo, o Sim agora está fazendo um curso online para alunos de ensino médio, para dar a eles a base teórica, matemática, antes de entrar no curso de computação, porque eles estão vendo que a base, os alunos estão chegando com uma base ruim, aparentemente. Aí fizeram um curso online gratuito e é um projeto de extensão deles, então a gente pode fazer também algo similar com o nosso, com a nossa ênfase particular, né, em tópicos novos da IA. A inspiração Udemy, esse deeplearning.ai é do mesmo cara que faz aquela download, aquela lista de notícias. Eu já falei que é um cara importante da área, certo? Um grande autor, aliás, um autor de livro, um cara muito articulado. E ele faz mini cursozinhos assim. Esse site aí, por mais simples que seja a interface, tem mini cursos com coisa de ponta, super legais, com código. Você executa lá um notebook Jupyter, vendo as coisas acontecerem, coisas de ponta e curso acessível, fácil. Né? É gratuito, mas assim, eu digo, o nível de técnico para você entender é fácil, é legal. Esse tipo de coisa me motiva a fazer. Deixa eu ver, parece que tem alguém pedindo para participar. Pode também, um dia, no futuro, a gente colocar um curso em uma grande plataforma. Coursera é uma plataforma que grandes universidades colocam cursos lá, e eu já fiz também um bocado de curso no Coursera. Terminei um agora há pouco até. O EDX, o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem. Eu acho que ele tem, talvez ele tenha no EDX também. Eu só achei esse aí, Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software. Eles colocaram um curso no Coursera, essa plataforma onde grandes universidades americanas colocam também cursos. Isso é como se fosse uma disciplina de graduação, certo? Só que um pouquinho mais resumida, né? Um pouquinho não, mais resumida. O assunto está todo lá, mas mais resumido. Pode ser uma ideia para o futuro, só para deixar aberta a possibilidade, né? A gente vai precisar, para essas linhas 3 e 4, do curso e do material didático que eu vou falar assim. Gente que estude o assunto, que aprenda, que tenha uma facilidade de aprender sozinho, mas a gente vai estar supervisionando. Pesquisadores de IA, os professores envolvidos. Instructional designer ia ser muito útil aqui. Não é uma área que eu conheço. Designers para trabalhar imagens, né? Aspectos gráficos do curso. Programadores, vai ter que preparar algum projetinho, dependendo do que a gente quiser ensinar. Eu gosto muito da ideia de ensinar teoria e mostrar logo uma prática, um código. Os melhores cursos que eu fiz tinham isso. Então, eu precisava de gente para programar, para pensar as práticas. Gente para dar aula, inicialmente seriam os professores, mas pode ser os alunos também, para palestrar, para dar aula. Gente para escrever, no caso de escrever material didático. Essa linha de ação 3 é curso, certo? Em formatos também a discutir, mas inicialmente alguma coisa online, aberto para fora, algo nessa linha. Pode até se inspirar nesse curso do Sim que eu falei. Linha de ação 4, materiais didáticos. A gente pode elaborar e traduzir também. Existem muitas oportunidades. Deixa eu passar um pouco mais rápido. Tem um monte de coisa em inglês assim, top. Esse livro aqui é um clássico já. Deep Learning, nunca traduzido para o português. É meio difícil de compreender. Para o chinês já tem. Os chineses já traduziram logo. Já é um livro que está ficando antigo, mas é um clássico.
gratuito em inglês, você lê de graça na internet, mas em português não tem nada, nem físico, nem online. Isso aqui tem a ver com minha área. Cara, vão lançar ainda, não sei se já saiu a versão física do livro, divulgaram de graça na internet desde o ano passado. Multi-Agent Reinforcement Learning, assunto de ponta, assim, na área de aprendizagem por reforço. Você já leu o livro todinho em inglês de graça. Em português não tem. Eu fui entrar em contato com um cara para ver como seria traduzir para o português. Ele ficou super empolgado, mas a editora não deixa traduzir o PDF e jogar na internet em português. Apesar que tem o PDF lá gratuito em inglês. Tem até o link aí, você vê. Mas em português eles não deixam. Eles exigem que tenha um editor aqui, que compre os direitos, e a editora aqui vai lançar o livro físico, e ela decide se quer ou não lançar o PDF gratuito. Algo assim. Aí, enfim, tem uns passos aí a seguir para poder conseguir algo nessa linha. Mas existem outras oportunidades. Eu não achei o link, mas tem um livro aí totalmente gratuito em inglês, que é a turma online e físico, que a turma pega e traduz. É um repositório no GitHub que você pode clonar lá e criar uma tradução. Né? A turma traduziu para tudo que é língua. Em português tem uma tradução que só iniciou e não completaram, já está totalmente defasada, o livro já está com mais sessões e a versão em português está lá incompleta. Poderia pegar lá e traduzir como parte do projeto de extensão, e para os alunos teria o certificado de que trabalhou no projeto de extensão, a gente ia gerar um benefício social de dar acessibilidade a esse livro. Isso é um livro usado em várias universidades. Depois eu posso mandar o link para quem se interessar. Não é esses dois, é um outro. Um livro que mescla teoria e código, exemplo de código em várias bibliotecas, PyTorch, FastAI, e eu acho que TensorFlow. Tipo de material que eu gosto. Teoria e prática em código. Podia traduzir. Tem muito material em inglês, bem menos em português. Comentários finais, eu vou abrir para vocês falarem mais já já. Codificação vai ser transversal, porque como eu quero algo teórico e prático, vai ter muita coisa de fazer código. Pode até fazer biblioteca de propósito didático, que não entrou bem assim nessas linhas de ação. E eu já fiz isso, já criei com meus alunos biblioteca, passei a usar na disciplina, e a gente registrou, virou um registro de software, uma produção tecnológica. Pode desenvolver protótipos como parte de um post que você vai fazer no blog técnico, ou no canal, ou nos dois. Pode fazer pequenos projetos, né? É basicamente a mesma coisa. A ideia é que o protótipo seja uma aplicaçãozinha meio preliminar. Um projeto pode ser um projeto só meio toy project mesmo, toy problem, só para brincar e explicar o conceito. E aí colocaria tudo no repositório do GitHub específico do projeto, para ficar organizado lá. Estudo vai ser transversal também, você vai precisar aprender como parte de todo o projeto. Talvez eu crie até um projeto de ensino, que seria um grupo de estudo paralelo, mas relacionado a esse. A gente se reuniria para aprender, para discutir, porque você vai precisar estudar ao longo desse projeto. E a ideia é sempre tratar dos tópicos mais novos, então o escopo é aberto, é tudo que surgir daqui para frente, o que tem de novo hoje e o que surgir de novo. Então, vai ter que estar estudando sempre, eu vou ter que estar estudando, e todo aluno que entrar aqui vai aprender bastante. A expectativa é que a gente aprenda coisas novas, compartilhe essas coisas novas, ajude no desenvolvimento tecnológico de material em português, consequentemente ajude no desenvolvimento tecnológico do Brasil, talvez na capacidade de inovação do Brasil, na capacidade de surgir empresas de impacto tecnológicas, ou aplicações de tecnologia em diversas áreas. Né? Para o aluno, de maneira bem prática, vai contar com uma hora de atividade complementar. Para você se formar, você tem que ter lá 180 horas de atividade complementar.
Você pode conseguir umas boas dessas horas nesse projeto. Atividade complementar é uma coisa que você não consegue nas disciplinas, tá? Tem que ser algo por fora. E não temos bolsa para os alunos, a gente vai tentar obter. Mas o benefício imediato para o aluno é isso, ele vai estar gerando hora de atividade complementar que vocês vão precisar para se formar. Esse é o benefício, no mínimo é esse, né? Mas, em especial, acho que isso aqui de estar aprendendo coisas novas. Certo? E é isso, gente. É um projeto formatado com base na minha própria paixão por aprender e ensinar. É o que eu gosto de fazer. Eu quero fazer isso agora formalmente, nesse projeto de extensão. Quero estar aprendendo e ensinando coisas novas. Certo? Então, agora eu abro aí para vocês falarem um pouco e depois eu vou ver como é que eu organizo para pegar os dados de vocês. Eu faço um formulário Google, para pegar os dados de vocês. Bem, podem falar. Está aberto agora a palavra para quem quiser falar. Tem ninguém com o microfone aberto aí. Como é que fecha aqui o microfone? Pronto. Pode falar, Daniele. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Eu tenho uma dúvida, porque alguns dos projetos da Rural, eles impactam quando a pessoa tem vínculo empregatício. Eu tenho pouca experiência nessa parte de projetos de extensão e etc., mas você imagina que isso vai ser um empecilho para quem quiser participar? Não, assim, formalmente não. Às vezes é empecilho para bolsas, né? Sim, sim. Então, por enquanto a gente não tem bolsa, o que eu tenho para oferecer é aprendizado e horas de atividade complementar. Tá certo. Okay. Aí, se você tiver horas para dedicar a esse projeto, mesmo que tenha vínculo empregatício, tudo bem. E eu vou tentar fazer um acompanhamento direitinho, certo? Então, fazendo. Meu interesse é mais pela parte do ensino em si, porque a parte das aulas complementares eu já fechei, né? O mínimo. Foi. E aí seria mais pela parte da experiência do ensino e da produção de conteúdo e tal. Mas obrigada mesmo, professor. Eu tenho interesse sim em participar. Joia, beleza. Agradeço aí pelo feedback, pelo interesse. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A gente vai ter que conversar para ir discutindo como organiza isso. Certo? A gente vai ter diferentes grupos para trabalhar, né, um pouquinho mais separados, uma boa coordenação aí. Pablo, tem pergunta no chat, certo? Lidiane levantou a mão também. Oi, boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar o professor pelo projeto. Eu acho que é bem interessante, era uma coisa que eu estava procurando já. Era esse tipo de oportunidade, né? Tipo assim, a gente vê muita coisa de IA, mas eu acho que ligada à educação, ainda está muito ligada a chat e coisas assim, mas eu sinto falta de, tipo assim, a gente mesmo produzir o conteúdo, a gente treinar uma IA, ao invés de pegar algo já pronto. E aí eu vejo que aqui tem os dois objetivos, assim, de produzir esses conteúdos didáticos, né? E aí, como a gente tem um curso de LC, assim, acho que é uma coisa bem importante no departamento. E é uma grade bem atualizada o curso de LC, mas a gente falta projetos nesse sentido, assim, que motive a galera a participar. E aí eu acho que traz um tema bem contemporâneo, né? IA, todo mundo gosta desse assunto, mas eu acho que numa perspectiva da gente produzir a ciência. E aí eu gostei muito, muito dessa ideia. Aí eu olhei o site e eu já tinha pesquisado já, assim, testado, né, algumas plataformas pensando na aprendizagem mesmo, né, de como a IA pode auxiliar na aprendizagem, na produção de conteúdo, no auxílio, né, e tal. E aí a gente ainda vê muita coisa pronta que a gente não sabe se tem IA mesmo ou se é somente aquelas automações básicas que a pessoa diz, isso aqui é uma IA e dá certo. Então, essa desconfiança eu tenho muito de ferramenta e aí eu acho que você está traz uma falando perspectiva de legal. ferramentas de ensino, né? Tipo Isso. assim, IA aplicado na educação. Isso.
Tipo, a gente usa, tipo assim, o pessoal diz assim, a gente tem uma IA que vai sugerir para você um conteúdo, ou você não entendeu um conteúdo e ele vai, aí ajuda a explicar aquele assunto como um texto. E aí é bom que traz acessibilidade para pessoas que, por exemplo, tem gente que depende muito de leitura, né? Pessoas, por exemplo, surdas, ela depende muito de conteúdo audiovisual, conteúdo escrito. E eu acho que um dos problemas hoje é que tem poucas pessoas produzindo conteúdo original. É muito, já pega assim no chat GPT e pronto. Tem muita gente querendo mais produzir do zero, conteúdo, escrever mesmo, autoral, né? Então, eu acho que a universidade tem um papel muito massa nesse sentido, assim. Então, era mais para parabenizar mesmo o projeto. Eu estou bem interessada também, motivada para contribuir aí. Né? E eu concordo com o que o professor Rafael falou, que tem vários pontos que dá para ir para o Lattes. Tipo assim, blog, se você registrar, dá para ir para o Lattes. Canal de YouTube. Se for uma coisa que seja. Você pode registrar também ISSN, aí vira um periódico, mesmo que seja tipo uma revista. Podcast também é uma coisa bacana. Eu tinha até falado com o professor Rodrigo um tempo atrás, quando estava. Que eu já terminei o curso, né? Mas a gente estava trocando uma ideia sobre ter um podcast do departamento, né? A gente conseguir. Tipo assim, a Rural faz muita coisa legal no departamento, mas é como se não saísse para fora. E aí eu acho que esse projeto é dessa motivada, assim, sabe? Ele já nasce nessa perspectiva, então acho que é mais fácil, tipo assim, todo mundo focar em fazer, ir para fora, sabe? Então eu estou bem empolgada, assim, né, no que eu puder ajudar. Também já tive experiência com podcast também, então posso ajudar nisso. E no que tiver aí aberto para contribuição, eu vou me esforçando também para colaborar. Beleza. Eu acho que eu cometi uma falha de não ter preparado assim um formulário Google para vocês preencherem, me darem os dados de vocês, divulgarem em que áreas, em que linhas de ação vocês gostariam de atuar. Pablo, com Mas licença. me dê uma sugestão aí de como a gente organiza isso aí. Diz, Rafael. Pablo, quando eu vou ter que dar uma saidinha agora, eu tinha um compromisso agora às 16h30, certo? Eu também fico aí à disposição, a gente vai conversando. Tá bom? Certo, À beleza. disposição para contribuir e a gente vai falando, tá bom? Pronto, a gente Agradeço marca aí. para conversar depois, então. Pronto, tranquilo, combinado. Obrigado, Beleza. viu? Boa Valeu, tarde, Rafael. pessoal. Agradeço aí também. Valeu. Boa tarde, pessoal, e até breve, né? Até breve. Vocês, sim, fiquem à vontade. Quem quiser se declarar interessado agora, por favor, se declare. Se não, não tem problema. Pode ficar só assistindo aí sem se manifestar. Mas eu gostaria de saber quem teria interesse em atuar na linha de ação 1, linha de ação 2. Linha de ação 1 era... Até eu esqueci. Blogs não. Blogs. Blogs. Linha 2, canal. Linha 3, cursos. Vou deixar o material didático para depois, mais para frente. Mas tá, vou colocar aqui, só para saber o interesse de você. O material didático vai ser produzido como resultado do curso também, né? Vai ser produzido como resultado de ter criado blogs técnicos, ter aprendido o assunto, então tem uma caminhada até o material didático. Ele vai ser digamos assim, o final, a culminância dos outros. Professor, teria como o senhor compartilhar os slides? Depois que a gente o link para a gente ver as linhas, as coisas? Por sinal, eu me dei conta que achei que vocês estavam vendo ainda estavam vendo os slides e não estão, né? Então, não. Agora vocês veem? Sim, sim. Agora sim. Então, algum de vocês teria interesse, quer declarar agora, né, que teria interesse nessa linha 1, na linha 2, na linha 3, quer propor uma nova linha? Digam aí, quem teria interesse em trabalhar com blogs? E, se possível, me diga que tipo de coisa. Kelvis. Kelvis foi meu aluno. De que mesmo, Kelvis? Teoria foi? Foi, de ITC. Certo. Então, Kelvis para também traduzir, né? Sim, poderia, estaria disposto aí, disponível para essa atividade também.
E traduzir, inclusive, tem aquele livro, poxa, foi uma falha mesmo ter achado ele, mas é um livro físico e é também um negócio online. Um livro massa. É o do Deep Learning, né? Que tem o Deep Learning e tem o Dive into Deep Learning, né? É Dive, é esse mesmo. Ok. Isso aí é um trabalho extenso, né? Que eles já são, o quê? Umas 1000 páginas, né? Mas São, é verdade. Tem uma tradução em português em andamento, mas era de uma versão antiga, ela está com menos sessões. é esse que o senhor mencionou, né? Que tem online no GitHub, né? É o Dive. Você me disse agora, eu achei. Eu vou É uma compartilhar. possibilidade também. Aí veja, esse projeto ainda vou submeter para ser aprovado. Aí até Uhum, lá seria bom os interessados a gente marcar mais algumas reuniões para ir formatando o como, certo? Que eu certo. discuti o quê. Então, eu quero saber o como. E a gente vai discutir ainda o como. Como organizar, como vão funcionar essas linhas de ação, essas equipes. E a gente vai discutindo até o projeto ser aprovado. Quando for aprovado, a gente começa. E eu acho que podia começar nesse diving. Compartilhar agora a tela toda para eu poder mostrar a vocês. Ou é esse aqui. Dive into Deep Learning. Aí ele tem vários assuntos, certo? Acho que não chega a lidar com large language models. Nesse sentido, ele está um pouquinho atrasado. Mas é adotado em 500 universidades de 70 países. Ele vem com código, exemplo de código das técnicas, em PyTorch, NumPy, MXNet, JAX, TensorFlow, ó, várias bibliotecas. Então, um livro bem legal, muito adotado. Pode usar livremente, pode traduzir livremente, não tem uma tradução em português, cara. O chinês traduz isso tudinho. Aqui, ó, negócio em chinês, talvez. Ou então em coreano. Cadê o português? Certo? Aqui tem um GitHub que você pode, não sei como, mas você pode criar o GitHub com a versão do livro em português. Você pode começar até por aí, essa tarefa de traduzir. Nem tanto por blog. Mas tem uns blogs bem legais que liberam os artigos deles para traduzir também. Você pode pegar e traduzir um artigo desse em português. Mas assim, né? A própria tradução do livro também gera vários materiais, né? Então, eu acho que essas duas linhas, elas andam um tanto de mão dadas, assim, sabe? Se você for no tipo blogs que nem o Medium, né? Que usa muito, assim, tipo, às vezes é um blog post só falando sobre, sei lá, dropout, né? Às vezes só falando sobre o que é alta variância, né? Bias, essas coisas. Então, eu vejo que esse trabalho de tradução, ele tá bem ligado aí com essa produção. Tudo vai ajudar, assim, um vai ajudar o outro aí. Você vai traduzir o livro, você está aprendendo, daqui a pouco você tem ideia de um negócio para um artigo do blog, fazer um artigozinho técnico mais curto, explicando como é que lida com dados desbalanceados, por exemplo. Uma coisa assim. Coloquei você nas duas, certo, Kels? Beleza, beleza. A gente vai continuar em outros momentos nessa conversa, então, por mim, tudo bem. E na linha 2, Eu tenho interesse na linha 2, que eu acho que poderia ser canal e redes sociais no geral, né? No caso, nome, Aurinec. eu não estou vendo ainda. Pronto, deixei a tela dividida. Aurinec. Professor, o senhor já definiu algum canal de comunicação aqui Como? com o pessoal? Se o senhor já definiu algum canal de comunicação para a gente manter se falando, até marcar as próximas reuniões. Decidi não, grande falha minha. Todo mundo coloque aí o e-mail no chat. Depois eu consigo o relatório desse chat e aí eu vou ter todos os e-mails. Certo? Se Por for o favor. caso, só sugestão, a gente pode mandar o e-mail para o senhor com os dados,
uma forma de contato e a linha de interesse. Daí já centralizaria. Eu posso mandar também um formulário para vocês preencherem. Mas todo mundo mande os e-mails aí no chat. Aí eu posso mandar pelo chat. Eu queria saber logo os interessados nas linhas. É para eu saber se eu vou incluir todas elas no projeto mesmo, sabe? Mas eu posso mandar por e-mail e decidir isso por e-mail, até para a gente não alongar demais a reunião. Né? 1 hora já de reunião. Aí, professor, no formulário, o senhor pode. Acho que a sugestão seria botar um campo de sugestão, porque aí pode ser que surja mais alguma ideia, né? Certo. É uma coisa que eu ia lhe perguntar. O senhor disse que tem lá o site, né? A minha dúvida era: o blog, o senhor está pensando em colocar dentro daquele site que já existe ou seria em outro ambiente? Não, veja, eu tô conversando com um aluno meu que já produziu o site profissionalmente, para ver se eu compro um domínio. O valor não é tão alto anual. Não é barato, acho que é uns 70, 60, tem uns até que é menos. E aí eu teria isso num site próprio nosso. Talvez colocar também um site separado do DC, né? Mas hospedado dentro da Rural. Só que É todo porque, mundo assim, o que eu ia tentou dizer era que, às vezes, essas plataformas tipo o Medium, elas facilitam, porque você vai lá e publica mais rápido, mas qual é o problema? É porque, às vezes, eles limitam as leituras, tipo, a pessoa só pode ler tantos artigos por mês. tem que pagar, né? Aí, isso é meio, eu acho que é contra-intuitivo aquela ideia de ciência aberta, né? Que é o que a gente está promovendo também, é isso, né? É divulgação científica e tal. E também porque você, quando tem um site próprio, né, você fizer um site bem estruturado, você tem a parte de SEO, por exemplo, para ranquear melhor no Google. Você pode até conseguir alguns incentivos de editais que a Google às vezes abre, assim, para jornalismo aberto e tal, coisa assim, alguns editais específicos, que aí pode até conseguir fomento mesmo financeiro, né, para outras coisas. Então, eu acho que era uma coisa que valeria investir em um site próprio, num ambiente próprio também, até pela questão do conteúdo, né, do domínio. Se está lá no Medium, vamos dizer que o Medium decida, sei lá, jogar fora, acabar, cair, perdeu, né? Que é o problema da internet hoje é isso. A gente produz tudo dentro da rede social e nada é da gente. Então, se o Facebook acabar, o Instagram acabar, ou a sua conta for hackeada, você perdeu, né? Então, eu acho que E não sei é uma nem como é que ficam os preocupação válida. direitos, né? Direitos Uhum. do autor, porque se a gente criar o nosso próprio site, depois a gente quiser fazer, sei lá, um livro com os posts sobre assunto tal, sobre LLM, Uhum. pega o nosso artigo e joga no livro, porque o direito de cópia é nosso, a gente que produziu, não cedeu isso para ninguém. Nós colocar no Medium, talvez, né? É. Nos E termos talvez dele, pode você está cedendo os até direitos. ser uma ideia boa no final dos materiais, assim, o blog, a gente fez um post lá no blog, a gente colocar embaixo como citar, que às vezes é uma dúvida que a galera tem, tipo assim, como é que eu citaria esse material num artigo meu, ou numa referência? Eu acho que é uma coisa que falta muito. A Mozilla fazia algumas coisas assim, né? O Firefox tem um portal lá de conteúdo aberto, e às vezes eles tinham isso, assim, você bota a licença Creative Commons, né? Qualquer pessoa pode compartilhar e tudo mais, contanto que cite a fonte, e aí você já dá uma dica de como cita aquilo ali. Então, acho que são coisas que a gente pode ir lapidando, mas foi uma preocupação que eu tive nesse sentido. Por isso que eu perguntei sobre isso. Aí, se quiser alguma ajuda também nesse sentido, também posso contribuir com alguma coisa. A área que eu vou escolher ainda, eu vou pensar, porque eu gosto de muita coisa, eu fico meio indecisa. Aí eu vou pensar um pouquinho em escolha. Certo, beleza. Pronto, então eu estou encerrando. Eu vou mandar um e-mail para vocês, um formulário. Como isso vai funcionar vai sendo definido, certo? Depende da quantidade de pessoas interessadas em cada linha, né? E a gente vai marcar uma nova conversa. Esse mesmo horário ficou bom. A gente Ficou. pode fazer outra semana que vem. Você achou uma semana pouco ou marcamos a cada 15 dias? Enquanto o projeto não está Eu rolando. eu acho que se puder ser à noite é melhor. Considerando assim, enquanto está em greve, tá entendendo? Esse horário, vocês preferem É uma porque, tipo, sexta às 3h30 ou não na sexta à noite, mas outro dia da semana à noite?
Pode ser um outro dia à noite, para não mexer no horário Outro dia de comercial. noite, segunda, quarta, eu não posso ter quinta de noite, mas outros dias da noite eu posso. Vou mandar também para vocês escolherem os horários preferidos. Ô, professor, Semana que vem já, né? Pra gente não perder o interesse. Eu acho que como tá no início, pode ser legal para dar um ritmo, né? Pra gente ir se conhecendo, fazendo algumas coisas, pode ajudar. Pronto, beleza. Alguém levantou a mão aí para falar? fui eu. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, pode falar. O senhor já tem assim alguma ideia em mente sobre na parte de código? A parte de código é a única parte que me interessa, para falar a verdade. O senhor já tem assim algo em mente para o que pode ser feito? Rapaz, fiz essa pergunta na hora certa, porque eu estou aqui esperando ver se esse site aqui sobe, ó. É um projetinho que eu fiz para testar algumas coisas que eu não está em erro. Por quê? Poxa, então eu mando para vocês depois. E aqui eu usei os conhecimentos de que estavam funcionando, não faz sentido ele deixar de funcionar. Se bem que faz sentido, porque os caras atualizam o sistema, aí as bibliotecas não funcionam mais. Às vezes acontece. Eu fiz um projetinho aqui para testar coisas ligadas a, a usar aplicativos baseados em grandes modelos de linguagem. Aí eu usei o Gemini 1.5, que eu tive acesso antecipado, gratuito, equivalente ao ChatGPT. Aí eu fiz por causa do meu filho caçula, que tem 5 anos, eu fiz um chatbot de futebol. Ele conversa sobre futebol. Aí eu pedi para ele ter uma personalidade específica. Aliás, tem 2 personalidades que você pode escolher. Aí eu fiz a síntese da voz usando o OpenAI. E o texto é gerado pelo Gemini 1.5 do Google. E eu estou para acrescentar um recurso para ele pegar os jogos do dia e você perguntar, né, no chat, quais são os jogos de hoje, da Premier League, e ele dizer os jogos do dia, que meu filho acompanha isso tudo, certo? Ele quer saber os jogos de hoje, todo dia é a primeira coisa que ele quer fazer, quando ele me vê. Falta acrescentar esse recurso. Então, isso aí foi com alguns desses assuntos novos que eu citei aí. LLM Apps, RAG, tem a ver com isso. Prompt Engineering, engenharia de prompt. Foi um projetinho que eu fiz. Então, daí já poderia sair alguns, não um só, eu acho que um só não, mais de um artigo de blog, uma sequência de artigos, criando um chatbot de futebol. A pessoa vai explicar como é que acessa algum modelo de linguagem, pode ser o ChatGPT. O ChatGPT, ele também funciona com o ChatGPT, gerando texto, só que eu tenho que pagar. Mas é pouquinho, é centavos por cada texto gerado. Aliás, frações de centavos. Eu não gastei nem $1 até agora. Com todos os testes que eu fiz, não chegou nem a $1 que eu gastei. Pode virar já um exemplo de uma série de posts técnicos. Como criar um chatbot para falar de futebol com crianças. Entendeu? Aí focado em aplicação, né? Eu posso ser focado em técnica também. Aprenda a fazer um sistema de RAG. Mostra rapidamente um pequeno projeto de RAG e explica lá. Esse tipo de coisa, tá? Eu tenho pensado principalmente nisso, nas coisas ligadas a grandes modelos de linguagem, porque são assuntos bem novos. E se vocês quiserem ir aprendendo, recomendo demais pegar algum cursozinho daqui, ó. Agora é em inglês, tá? Tem legenda em português, mas não sei a qualidade, porque eu achei a legenda atrasada, fiquei incomodado. A legenda vinha depois do cara falar, negócio esquisito. Este site aqui, ó,
tem um aspecto mais simples, tá vendo? Tem uns mini cursos lá dos caras, os caras que criaram as bibliotecas. Curso de Hugging Face, comece por esse, lá no deeplearning.ai. E deeplearning.ai. Ver se está clicável. Você vai não no... Vai nesses short courses. Dá direto, aí você entra de graça, tá vendo? Aí você faz o cadastro aí e vê. Aí eu fiz um bocado desses cursos para me inteirar dessas técnicas. E você vai fazendo um curso e tendo ideia, sabe, de pequenos projetinhos que podia fazer. Então, isso aí tem uma usina de ideias, esses cursinhos aí do deeplearning.ai. Coisa nova, top. Pronto, eu vou encerrar, que eu acho que já me prolonguei demais. Eu dou notícias a vocês, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a gente vai conversando. Manda aí a resposta do formulário, que eu vou mandar de hoje para amanhã, esse formulário. Semana que vem a gente marca uma nova conversa, certo? Valeu, gente. Fico feliz aí pelo interesse de Obrigada, vocês. professor.